Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Papo Aberto, ao vivo, para todo o Brasil, para todo mundo ligado no sistema Canção Nova de Comunicação. Queria começar o programa de hoje. O programa de hoje tem convidados muito especiais, eu tenho certeza que você vai gostar muito do programa. Mas eu queria começar o programa de hoje fazendo uma reflexão com vocês. Quem foi à missa ontem, na liturgia da missa de ontem, aquela linda reflexão no Evangelho que resume toda a lei e todos os profetas. O ensinamento de Jesus, aquela provocação a ele, de que o amor a Deus e o amor ao próximo significa o caminho para que nós possamos construir uma vida equilibrada, harmoniosa. O que significa amar a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente perde muito tempo na vida com bobagens. A gente perde muito tempo se desgastando com desnecessidades. As pessoas brigam por coisas que não têm a menor importância. A gente fica frustrado, arrasado, infeliz por problemas tão pequenos, porque a gente não coloca Deus acima de todas as coisas. Quando a gente coloca Deus, quando a gente ama Deus acima de todas as coisas, a gente não briga por poder, a gente não tem arrogância, a gente não se acha superior ao outro, a gente não pisa no outro, não humilha o outro, porque Deus está acima de tudo. E quando a gente é capaz de amar o nosso irmão como a nós mesmos, primeiro que isso significa que a gente se ama. E quando a gente se ama, a gente sabe cuidar, respeitar os nossos limites, não querer ser igual ao outro, não querer mendigar afeto do outro. É assim, é complexo e simples. Saber amar a Deus e saber amar ao seu irmão. Descomplicar a vida. Não permitir que a vida seja um sofrimento desnecessário. Brigas infindas, bobagens. Você nasceu para ser feliz. Não permita que essas pedras que surgem no meio do seu caminho roube de você a serenidade, a felicidade. Você nasceu para ser feliz. Acredite nisso. Você pode participar do programa aqui, mandando uma mensagem para a gente, CN 49400. E aí você diz o que você quiser. Suas mensagens serão bem recebidas. Ou no meu Twitter, a gente vai bater um papo aqui com os tuiteiros durante o programa todo. Gabriel_Chalita. Gabriel_Chalita. E a gente bate um papo aqui na Canção Nova. Olha, hoje a gente vai falar de muita coisa legal. Nós vamos daqui a pouco falar já com Sidney Oliveira o que é essa geração Y, nascimento de uma nova versão de líderes, ser potencial ou ser talento, faça por merecer. Vamos falar sobre esse sucesso pessoal, profissional. Depois a gente vai falar com Maurício Januzzi, um grande advogado que atua nessa área de acidente de trânsito. Quer dizer, que atua em muitas áreas, mas que hoje está aqui para falar desse grande problema da nossa sociedade hoje, que é as pessoas acharem que podem beber à vontade e sair atropelando outras pessoas, né? Falar com o Rafael Baltresca também, que é um engenheiro, que vai discutir com a gente sobre isso, sobre bebida e direção. Depois a gente tem o Dado Moura, da comunidade Aliança Canção Nova, lançando o seu livro aqui. E um presente para vocês. Eu sou fã dela. Eu sou fã e não é de hoje. Eu também. Ela é tão querida, tão especial. Ela me abandona. Mas a vida é assim. A gente é abandonado. E de repente a gente continua amando, né? Mesmo quem nos abandona. Mas é uma honra receber aqui com a gente Salete Ferreira. Bem-vinda, Salete. Vamos cantar uma música já? Já assim no primeiro bloco você cantando uma música? Canta. Vem aqui com a gente. Eu não esperava. Você não está com saudade de mim, não, Salete? Estou com muitas saudades, mas já matei, já. Já matou? Já. É mesmo? Mas foi rápido assim? Rápido. Eu pensei que você fosse falar assim que a gente precisa de muito para matar a saudade. Não, já tô satisfeita, já estou feliz. Então vamos lá. Vamos lá, vamos cantar então, né?
inunda, inunda meu ser, inunda, inunda, inunda meu ser, inunda, inunda, inunda meu ser, inunda, inunda, inunda meu ser. Vem Espírito Santo, vem inunda meu ser, vem ó água que cura, restaura o meu viver, renova o meu viver, restaura o meu viver, restaura o meu viver. CD Deus Caminha. Deus caminha comigo, Que bom, né? Comigo também, né? com todos Com nós. todos. Obrigado, Salete. Daqui a pouco a gente fala mais. Tá bom, daqui a Bem-vinda. pouco a gente se fala. Olha aí, o Sidney está aqui com o Twitter dele também. Qual é o seu Twitter, Sidney? Sidney Oliveira. Sidney Oliveira. Eu não consegui te seguir aqui, mas depois eu vou te seguir também. Sidney tá bom. Oliveira. Só Sidney Oliveira, tudo junto. Só Sidney com Oliveira, Demudo tudo e- junto. Um abração aqui para o Augusto, mandando um beijo para Salete. O pessoal de Goiânia faz 78 anos. Beijo pessoal de Goiânia também. O que é geração Y, Sidney? Nossa, esse é um nome que foi dado aí para os jovens de hoje. Para nós. Não, para os jovens Não? de hoje. Sidney. Porque nós É uma somos coisa jovens há mais incrível. tempo, Mas né? você sabe que a gente está experiente em ser jovem já. É. Viu? A gente é muito jovem, a gente está querendo até batizar a nova geração de Y e a geração nossa, ou a geração dos jovens há mais tempo, de geração FY. FY? Forever Young. A gente quer estender a nossa juventude até os 70 anos aí, se puder, né? Se puder, até os 90. Né? Exato. Então, assim, o que aconteceu? Toda a juventude é sempre muito estudada. De tempos em tempos se estuda a juventude. E essa juventude de agora, ela teve um caráter especial. Ela nasceu num período de alto crescimento da tecnologia, que nós estamos falando aí da década de 80, década de 90, quem nasceu nesse período. Foi submetida a muita informação e também tem que conviver com os jovens há mais tempo. Então a gente viu aí uma mudança de comportamento das gerações anteriores, aonde nós, como geração anterior, e a gente tem as letras, né? A geração anterior é a X. Nós adotamos um comportamento mais protecionista, mais provedor. Esse jovem que recebeu toda essa proteção, esse mundo de facilidade, ele está sendo muito estudado agora, porque esse é o momento que ele entra naquilo que a gente chama de vida adulta. Então ele chega agora aos seus 18, 20, alguns já estão aí perto dos 29, 30 anos. Então a gente vê alguns comportamentos novos nessa juventude. Isso tudo acabou ganhando uma roupagem aí, um rótulo, né? Com todos os defeitos que um rótulo traz, que tem um monte de estereótipo, mas assim, independente disso, didaticamente ficou muito interessante a gente trazer o assunto dessa juventude que agora está se mostrando para o mundo, está se manifestando, fazendo as suas escolhas e precisando arcar com as responsabilidades dessas escolhas, né? Usando as mídias sociais de uma forma incrível, né? Então, você vê, isso é um dos reflexos. É uma juventude que, na sua primeira infância, ficou muito mais confinada dentro de casa. O que acontece? Ela agora atinge uma segunda etapa da vida e ela tem uma ansiedade muito grande em se manifestar, em compartilhar, em ter contato com outras pessoas. Só que ela ainda tem o ambiente da casa dela, do quarto dela, do computador. Isso tudo criou um cenário de facilidades, onde as redes sociais se tornaram talvez a grande manifestação dessa juventude, ou pelo menos o grande cenário de manifestação. Até mais do que no passado, na década de 60 e 70, por exemplo, o cenário de manifestação era a rua mesmo. Na década de 90 nós vimos os cara pintadas, né? Exatamente. Hoje nós vemos as redes sociais com todas as suas benesses e também com todas as suas complicações. Isso. Eu acho que é uma geração assim difícil ainda de se compreender, porque é agora, né? Então, ali psicólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos tentando ver o perfil dessa geração que
às vezes parece que mente muito, porque a tecnologia te dá esse instrumental também. Se por um lado a tecnologia ela te ajuda a ser mais transparente, as relações virtuais elas possibilitam que você crie personagens, né? Então você tem medo de uma relação pessoal, você cria uma personagem que não é você. Sim. Então eu sou rasgado, tenho tantos anos, enfim, sou desse jeito e tal. E aquele menino olha no espelho, ele não é nada daquilo. Ele está cheio de espinhas, ele é gordinho, ele não sei o quê. E ele quer vender uma coisa que ele não é, né? É interessante que eu costumo conversar sobre isso com várias pessoas e muitas vezes em palestra eu comento sobre isso. O Facebook, por exemplo, só tem gente bonita. A gente não vê ninguém feio assim, essencialmente feio. Quer dizer, todo mundo cria um avatar projetado de alguma maneira e quer mostrar isso como a realidade. Então é uma coisa de muita felicidade, eventualmente excessiva. A gente fala muito de observar essa geração e muitas vezes a gente cai num risco. Porque muito do que se fala da geração Y hoje, do jovem de hoje, é igual a qualquer geração. Todo jovem tem a sua dose de ansiedade, todo jovem tem a sua vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, de ser um pouco reacionário, rebelde, isso em qualquer geração. E a gente, olhando essa geração agora, a gente acha que essa é especial, essa é diferente. Não é isso que mudou. O que mudou, assim, primeiro, muita informação nova, não só para o jovem, para todos nós. Então, todos nós nos sentimos um pouco Y em algum grau. A gente falou de ser jovem há muito tempo. A gente se sente jovem porque a gente tem todas essas manifestações e está sujeito às mesmas influências desse cenário que estão aí de redes sociais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o jovem de hoje, ele é um jovem que foi muito mais protegido, muito mais suprido das necessidades. Então eu costumo... Lutou menos, né? Ele lutou menos, ou eu diria que ele teve menos cicatrizes. E assim, de alguma forma, nossa geração mais veterana estabeleceu um conceito de não dar as cicatrizes para o jovem, de poupar ele da cicatriz, eventualmente nós termos a cicatriz no lugar dele. E assim, olhando hoje essa juventude chegando no mercado de trabalho, porque ela chega uma hora que ela tem que sobreviver por conta própria. Eu olho muito essa geração quando chega agora no mercado de trabalho, e eu olho muito essa geração frágil quando se tem uma frustração, quando fracassa, e ela não tem muita robustez, ela não tem cicatriz, e ela começa a ter as primeiras cicatrizes agora. E a gente vê algumas distorções aí de comportamentos exagerados por conta dessa chegada da geração Y à época das cicatrizes, que poderiam ter acontecido em algum grau antes. Né? Você sabe que uma coisa que me preocupa também, assim, como educador, vendo jovens, eu vejo assim, tem um grupo, né, muito apático, às vezes até de classe média alta, que não, parece que não tem surpresa, né? Há quase que, a palavra é muito forte, mas às vezes até um abobamento, né? Nada é novo, nada toca em mim, é uma apatia. Eu digo que para um educador é melhor um jovem bagunceiro, né? Do que um jovem absolutamente apático. Porque o apático você não sabe o que está na cabeça dele. O bagunceiro você vai colocando limites, orienta, pega. O apático é quase que uma desistência de tema, de viver. Então assim, você tem uma juventude conectada de um lado e você tem um outro jovem que é preocupante, que assim, quer beber, quer esperar balada, né? O resto das relações são virtuais. E tem um pai e uma mãe que não colocam limites, porque aí é o excesso do psicologês, né? Então, assim, cuidado para não colocar limite, que traumatiza, cuidado com não sei o quê. Então, eles não conhecem a palavra não. Aí vem a história da cicatriz que você coloca, né? Sim, eles não conhecem a palavra não e eles não têm o senso da conquista. Quer dizer, começa a ser um pouco apático porque eles não precisam conquistar nada. E assim, eles têm a nítida sensação de que as coisas vão acontecer naturalmente. Então você pega um jovem adolescente que acredita que quando ele tiver 18 anos vai vir um carro para ele. Ele vai entrar na faculdade, ele não tem a sensação da conquista ou pelo menos da batalha. Essa é uma das coisas que mais preocupam hoje, porque a gente vê aí com essa situação o quê? Os pais continuam trabalhando, provendo os filhos e dizendo, não, ele está com mais dificuldade. E assim, fazendo uma comparação com a geração anterior entrou na vida mais adulta, ou pelo menos se expôs a essa época das consequências muito mais cedo. Então fica um conflito entre como era e como não era. E o que os pais fazem hoje? Primeiro, o pai chega, pai, mãe,
estabelece que os filhos precisam ter uma educação melhor, porque o mercado está difícil, então eu vou colocar o filho na escola que eu não tive. Eu vou pagar para o meu filho a formação que eu não tive. Eu vou pagar a faculdade, ele não começa a trabalhar porque eu quero que ele primeiro termine a faculdade. Perfeito. Ele não se expôs a nenhuma situação de conquistar os próprios desejos, os próprios sonhos. Quando termina a faculdade, o emprego não vem, porque ele não está pronto ainda, ele não tem experiência. Ele vai inventar um outro curso, vai fazer uma coisa. E aí ele vai fazer mais a síndrome curso. do Peter Pan, não quer crescer. Não, e assim, não quer crescer, vai ficar em casa, não vai casar. Por que ele não vai casar? Não é porque ele não quer casar. Aliás, tem muito jovem que casa. Isso assim, a gente está falando de um jeito que é muito generalista. É óbvio que a gente tem exceções e tem aquelas pessoas que tiveram uma outra formação, uma outra influência. Mas, de um modo geral, o que a gente vê é um adiamento da época das consequências. E uma antecipação da época do aproveitamento. Quer dizer, a gente tem uma fase da vida que a gente começa a equilibrar as coisas, que é aproveitar um pouco mais da vida. O jovem está aproveitando antes de ter a consequência. Então, é o celular que ele não fez nada para conquistar, mas o pai dá o celular, dá o computador, vai dando as coisas, e é quase como se ele estivesse compensando alguma sensação de perda ou de culpa por não dar porque não presença. Dá tempo, não dá atenção, né? A gente fala muita frase, né? Está trocando presença por presente. E isso é terrível, porque tem uma parte da educação que precisa da presença. E é esse que é o grande desafio agora da geração. E para mim essa questão do dizer não é algo fundamental. Sim, eu falo muito na pedagogia do amor, no afeto, as relações humanas. E aí as pessoas confundem, né, que o afetivo, o afetuoso é aquele que diz sim. Saber dizer não e saber ouvir não é fundamental para que o jovem na sua vida saiba dizer não para ele mesmo. Eu tenho que dizer não para mim. Eu tenho que dizer não para a bebida que está ali, porque eu vou sair, depois a gente vai falar no próximo bloco, mas eu bebi e não vou dirigir. Eu dizendo não para mim. Não vou comer tudo isso. Não vou acordar 11 horas da manhã. O pai acordou cedo para trabalhar. Ele, não, mas hoje eu só tenho faculdade à noite e acordo 1h da tarde. Aproveita esse tempo que você tem para ler, para produzir. E o pai e a mãe deixam, né? Alguém faz por ele. Né? Ele não precisa. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa e a gente estava falando, aliás, estava falando com a Salete sobre isso. E a gente estava falando sobre assim, questões muito pequenas, como arrumar o próprio quarto, dentro da sala do fast food no shopping, recolher a bandeja. São pequenas ações e a gente está falando para ele que não, isso é tudo automático. Ele não está acostumado a ver o trabalho que dá as coisas acontecerem. Então a bandeja está lá, alguém vai recolher. Mas por que ele não recolhe? Por que ele não arruma o próprio Não dá descarga no banheiro público. Você entra no banheiro, alguém foi e não deu descarga. Quer dizer, são princípios... Não custa dar descarga. Princípios de educação muito elementares, muito básicos, que a gente meio que perdeu a mão em algum nível. A gente, nessa de prover tudo, a gente perdeu um pouco do senso e está facilitando tudo. Porque assim, aí vem a história. O pai e a mãe dizem o seguinte, não, o meu filho é diferente. De todos os outros. O meu é diferente. Nada acontece. Certamente a gente vai falar logo em seguida aí no bate-papo desses acidentes que estão acontecendo e tem um padrão. Se a gente reparar bem, são jovens com carros ultrapotentes que ganharam com 18 anos. Obviamente eles não conquistaram, a não ser conquistaram com o amor do pai, olharam bonitinho para o pai acabou dando. Quer dizer, tem um padrão aí que a gente precisa prestar atenção. Tem consequência também, né? Mandar um abração aqui para o pessoal de Governador Valadares. Aliás, eu quero agradecer o pessoal de Minas Gerais, né, Brazóis? Eu de Valadares em especial. Você de Valadares? Eu estive em Governador Valadares também, viu? Eu errei a viagem para Belo Horizonte, que não me chamaram para ir, eu ia admitido. Aí eu fui parar em Valadares. Você é admitido? Não, é de convidado. Mandar um abraço carinhoso aqui para o Padre Luiz César. Padre Luiz César, o Twitter dele é PE Luiz César, nosso querido padre aqui do Jaçanã. Estive lá quarta-feira, viu? Você esteve lá quarta-feira? Foi maravilhoso, igreja lotada. Mas olha, voltando para Minas Gerais, Brazóis. Tá bom. Mandar um abraço muito carinhoso para o pessoal de Montes Claros. Eu estive lá semana passada numa palestra. Foi muito legal, obrigado pelo carinho de vocês. O pessoal de Belo Horizonte. Eu fui lançar o Pequeno Filósofo lá em Belo Horizonte, que o Brazóis não tem ainda. Mas vou levar hoje, viu, Sofia? Nem vai ter. Não? Pequeno Filósofo, agradecer o Afonso Borges, foi muito legal. Obrigado pelo mostrar aqui, ó. Obrigado pelo carinho de vocês.
Um abraço muito carinhoso para o Dom Altieri, bispo de Caraguatatuba, e para todos os educadores que estiveram lá no final de semana. Tenho rodado, viu, Brasil? Você vai mandar abraço aqui, ó. Você acha que... Hã? Aqui, ó, pedir um abraço, Sofia, um beijo carinhoso para a Sofia e para a Renata, as mulheres. Um beijo demorado, da Vida do ela Brás. falou. Um beijo demorado, Sofia. Sofia, o papai te ama, viu, meu amor? Pronto. O Renata também. A Renata também. Sim. Mais alguma coisa, Beto? Não. Aumento. Né? Aumento de salário? Os caras que estavam falando. Conversa com a Salete aí, nossa chefe. A Salete, tá bom. O que é essa história de ser potencial ou ser talento? Vou mostrar o livro aqui. Esse Geração Y, ser potencial. Esse é o segundo livro. Esse é o segundo. O primeiro livro foi o ano passado, em 2010, e esse é o segundo que eu acabei de lançar. Lancei tem alguns meses. O primeiro livro, quando eu lancei, eu queria explicar... O primeiro é esse daqui, peraí. Isso, é o Geração Y. Trazer esse assunto sobre o prisma do Brasil, qual que era a realidade, como é que surgiu essa geração aqui no Brasil, como que foi a construção dessa geração e com um pouco de característica dessa geração. À medida que o livro começou a ser difundido e a mídia começou a falar muito do... Quinta edição já aqui, ó. Já está na quinta edição, o outro também lançou e já foi para a terceira edição. À medida que começou a difundir o assunto, muitos jovens vinham pedindo, através, principalmente do Twitter, pedindo conselhos que inclusive de posicionamento profissional. E aí eu comecei a construir o segundo livro, que, diferente do primeiro, que fala sobre o surgimento da geração e como que ela se compôs, o segundo livro é mais um bate-papo com o jovem. E é meio que um convite para esse jovem entrar no mercado com uma outra atitude. Eu costumo comparar muito a atitude do jovem de hoje como aquele jovem que, durante a infância, teve piscina, sempre à disposição. A geração anterior não teve piscina, então, quando aparecia a piscina, ela pegava e entrava na piscina e começava a nadar. Independente se sabe nadar, se fez curso, entrava e ia se divertir. Essa geração é a geração que olha para a piscina e fala: não está quente, eu não fiz o curso, eu não tenho a boia, essa coisa. E ela começa a escolher demais e muita qualificação enquanto a piscina está lá. Então é quase que um convite para essa geração deixar de ser a geração do futuro, quer dizer, ser potencial, e começar a mostrar o talento, ou seja, expor toda a característica dela. Fazer, né? Fazer um pouco. Se errar, errou, mas vamos fazer, né? Quer dizer, corre o risco, porque é assim que ela vai ganhar experiência. E o fazer por merecer está muito ligado a todo esse cenário de facilidades que as gerações anteriores construíram. Quer dizer, a própria internet, a gente às vezes vê um jovem falando assim: o pessoal mais velho não sabe usar Twitter, não sabe usar a internet, não sabe usar os equipamentos novos. E é muito comum você ver o mais veterano falar o seguinte: eu não sei usar porque eu estava ajudando a criar, em vez de ficar usando. Você só teve que aprender a usar. Então, essa comparação é injusta. Então, eu falo para o jovem, deixa de ser um potencial e mereça o mundo que você recebeu e faça um outro uso desse mundo. Quer dizer, entre na piscina, mergulhe, comece a correr os seus riscos, faça as suas escolhas. Olha que legal isso aqui, você dizendo algumas dicas para uma boa apresentação pessoal, seja por meio de currículo, seja durante uma entrevista. Primeira coisa, seja original. Sim. Não fique usando frases prontas, né? É muito bonito a pessoa ser quem ela é, né? A originalidade. Você é diferente dos outros. Não fique copiando o outro. Seja objetivo. Muitas vezes a gente vê o jovem chegando com um currículo para arrumar emprego, ele vai lá na internet, pega aqueles currículos prontos, copia meia dúzia de frases bonitas que está no currículo e manda. E acredita que isso vai dar resultado. Enquanto na rede social dele tem fotos dele numa balada, bêbado, fazendo outras coisas, sabe? Então você fala, gente, você acha que não vai acontecer? E aí a frase pronto, bebe? Não. Para mim, o foco da minha vida é o trabalho. Sim, claro. Nada que... E tudo assim. O e-mail dele é badboygostosão, @ qualquer coisa, né? Tá certo. Quer dizer, e assim, uma das coisas que o jovem não percebeu é que, do mesmo jeito que ele se expõe na rede social, as empresas também começaram a perceber isso. E hoje, a composição do perfil do profissional, do candidato, não é feito só pelo currículo e pela entrevista. É olhado a presença digital dele. Como é a vida digital dele? Se ele tem uma vida digital coerente com o que ele está falando, ou se na vida digital dele ele é uma outra pessoa. E isso acontece muito, mas essa história da foto é verdade. Quer dizer,
Teve um rapaz que tinha uma excelente formação, com MBA, falava inglês, tinha ido para o exterior, curso em uma boa faculdade e não arrumava emprego. Fui olhar o perfil dele, na hora que eu olhei o perfil, tinha fotos dele, assim, de maneiras muito jocosas, porque assim, aquelas fotos de diversão, que eu fiz só para me divertir. As empresas olhavam isso e viam a incoerência. Então, obviamente, a empresa quer se proteger. Então, fora coisas que as pessoas escrevem que as empresas também vão ver, né? Ele está ali no Twitter xingando todo mundo, aí está brincando de futebol, mas o jeito de brincar contra o time é pejorativo, o jeito de falar alguém... Mas eu quero uma pessoa dessa aqui na empresa. O que essa pessoa vai trazer, ou como ela vai representar a empresa? Eu não quero uma pessoa dessa. É assim, a pessoa às vezes tem conteúdo, mas ela inventa conteúdo de irreverência. Então, põe lá no Twitter, fui ao banheiro. Para que eu preciso saber disso? Entendeu? Então, esse tipo de atitude... E banheiro ainda é econômico, não, né? Não, eu tô sendo muito discreto. Você está aqui na Canção Nova, né, Salete? Estou sendo discreta, tem a câmera, não dá para dizer o que a gente vê. Mas, assim, aliás, você está no Twitter, você sabe que, assim, às vezes a gente começa a perceber que o jovem, ele está perdendo a oportunidade de amadurecer. E ele não vai se tornar uma pessoa digna do talento que ele acredita ter ou das habilidades que ele teve, se ele não amadurece. E o amadurecimento hoje passa, sem dúvida nenhuma, pela vida digital e pela vida pessoal. É como se as duas vidas estivessem fundidas, porque o jovem hoje se manifesta através da vida digital. Então ele tem que ter uma outra atitude mais madura. Abandonar aqueles e-mails engraciosinhos, que eram muito bonitos quando tinha 12, 13 anos. Muito legal, mas passou essa idade. O jovem da geração Y já está ficando para trás. Porque agora a gente já está começando a estudar a próxima geração, que é essa garotada de 10, 12 anos de idade, que dá nó na gente hoje na parte eletrônica, né? Todo mundo se sente um pouco perdido quando vê uma criança dessa. Essa garotada, em 5 anos, entra no mercado de trabalho. E a geração Y corre o risco de ficar para trás, porque essa garotada vem já com alguns componentes a mais do erro que foi feito. Né? Que é fantástico, é tudo muito recente, né? Muito recente. Meu primeiro livro eu escrevi à mão, o segundo livro com máquina normal, depois o terceiro chegou aquela que apagava, aquela máquina eletrônica. Nossa. Depois veio o computador é aquela coisa enorme, né? Mas isso aí pode virar... Você pega uma coisa impressionante, mas isso pode virar viagem no tempo, a gente começa a falar de Barça, começa a falar de outras coisas, né? Exatamente. Agora, tem algumas coisas que todo mundo já ficou, você viu, Barça e tal, vai... E pior que quem riu... Minha mãe não deixava nem mexer, porque era para enfeitar a estante, né? Colocava aquela... Você nem imagina, pior que quem riu é porque quem riu é controle remoto. Serviu de controle remoto quando era criança, viu? Você era controle remoto, vai lá, desliga a televisão, vai lá, abaixa a televisão. Aí o que acontece? Quando cresce, compra TV com controle remoto, porque o meu filho não vai mudar de televisão, eu vou ter um controle. Então a gente foi dando tantas facilidades. Quer ver uma coisa que é interessante a gente ver? Como foi legal quando surgiu o controle remoto. Olha que coisa interessante. Mas foi por conta disso. A gente virava aquela coisa e tinha que subir na antena para virar de um lado, né? Sintonizar horizontal, canais de televisão na época. Não, mas você lembra que nesse período a gente tinha que levantar, era exercício físico, né? A gente facilitou isso. A gente facilitou tantas coisas que tinha uma coisa que acontecia quando a gente era criança. A gente cai, machuca, e quando a gente machucava, tinha uma coisa bacana que acontecia e uma coisa muito ruim, o machucado. O machucado em si não era tão ruim quanto a consequência do machucado, que era natural a criança chorando ir para casa, recebia 2 coisas de cara: a bronca da mãe e aquele remedinho... Que queimava o machucado. Que era pior que o machucado. Ardia, tinha mertiolate, tinha um monte de... Era dia pra caramba. Como a gente sentiu muito essa dor, o que a gente fez? Hoje não arde. Não arde. Não tem a pazinha que cutucava o machucado. E não tem a bronca também. A bronca não tem porque a mãe está trabalhando. Ela liga e fala, pega lá e passa. E o detalhe, a única coisa boa que tinha disso é que quando machucava, passava aquele negócio ardido, a mamãe chegava perto, com presença e assoprava. O que a gente fez? Entubou a mamãe. Porque agora vem em spray, né? Então, a gente entuba, mamãe foi para dentro do tubo, está trabalhando. Então, assim, a criança fica autônoma. Então, assim, vai lá, pega na gaveta, passa a noite eu vejo. Porque está no celular. Estão se comunicando o tempo todo. Quer dizer, a comunicação aumentou? Não, ela ficou mais intensa, mas não necessariamente ficou de uma melhor qualidade.
À noite a mãe chega cansada, trabalhou o dia todo, ela nem percebe. Liga 2, 3 televisão. dias depois, o que é esse machucado? Ah, mãe, eu caí na escola. O que ela faz? Vai lá na escola dar bronca, porque a escola não pode deixar o filho ter cicatriz. Então a gente teve uma inversão de valores que a gente tem que resgatar parte deles. O exagero na proteção está tirando desses nossos jovens a chance de ele desenvolver a cicatriz que vai ser importante para ele, para suportar o mundo. Porque assim, na vida final, quer dizer, no trabalho, o trabalho não tem essa coisa de proteção. Quem trabalha sabe que a coisa é muito mais cruel nesse sentido, ou pelo menos é um pouco mais crua. Então, ele vai sentir a cicatriz. Só que você receber uma cicatriz quando você é criança, depois de um tempo, você esquece, fala, bom, nem me lembro direito, mas eu sei que fiquei mais esperto por conta dessa cicatriz. Agora, uma cicatriz que você recebe depois de jovem ou adulto, essa você vai lembrar para o resto da vida e nem sempre ela vai ser tão educativa. Você vai ter um outro tipo de premissa com base nessa cicatriz, né? Obrigado, Sidney, pela sua presença muito aqui. Muito obrigado, Aí, prazer estar aqui com vocês. Vale a pena comprar. Obrigado, pessoal da Canção Nova. Ser potencial, ser talento, faça por merecer, e o nascimento de uma nova versão de líderes. Posso fazer uma propaganda? Pode, claro. Pessoal da Canção Nova, dia 22 e 23 eu estou aí na comunidade, acho que tem um pessoal que me chamou para fazer uma palestra aí, então não sei exatamente qual que é o desdobramento, mas eu estou aí no dia 22 à tarde e no dia 23, vou estar lá na comunidade, lá mesmo na Cachoeira, conversando, acho que com os educadores, com os líderes. Então, se você for líder, espero te encontrar lá, tá bom? Será muito bem recebido lá. Tá, né? bom, Charita, prazer conhecer você e estar com você aí também, sucesso para você. Obrigado. Viu? Vamos aproveitar a Salete? Deus cuida de mim? Eu sabia que você ia chamar já. Eu já fui lá. Gente, você veio aqui para assistir ou para participar? Vamos lá. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus cuida de mim.